Então, para fazer a última parte, a polaina da meia, você vai precisar de 40 pontos na agulha. Você vai tricotar 4 pontos, aliás, 4 carreiras em ponto musgo. 4 carreiras em ponto musgo, já tricotei aqui. Vamos agora para a 5ª carreira, fazer a casa do botão. Você vai tricotar 5 pontos, ainda em ponto musgo. Eu fiz tudo em ponto meia, todas as carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer a casa do botão. Pego um sem fazer, tricoto o próximo, jogo o que eu peguei sem fazer por cima do que eu fiz. Fiz uma diminuição. Tricoto o próximo, derrubo o ponto anterior sobre ele, segunda diminuição. Tricoto o próximo, derrubo o anterior por cima do que eu fiz, terceira. Agora vamos para a 4ª e a 5ª, tá? Então, contando com esse ponto, você deve ter 30 pontos na agulha. Você vai tricotar meia até o final. Terminou de tricotar a carreira, você vai fazer meia até chegar nas diminuições aqui, ó. Então, você vai tricotar isso se você estiver fazendo ponto musgo, todas as carreiras em meia. Se estiver fazendo em tricô, faz tricô. Mas daí você vai tricotar ponto musgo até aqui. Pronto, cheguei aqui nas diminuições, eu preciso retomar os 5 pontos que eu tirei. Só que para retomar, para ficar uma casa de botão bem reforçada, porque eu vou usar um botão muito grande, então você vai fazer assim. Já vai essa agulha aqui para trás. Ó, presta atenção. Pega o fio, você vai passar uma vez pela frente, uma vez por trás. Esse aqui conta como um ponto. Você vai tricotar eles juntos. Passa uma vez pela frente, uma vez por trás. 2, uma vez pela frente, uma vez por trás. 3, uma vez pela frente, uma vez por trás. 4, uma vez pela frente, uma vez por trás. Então, aqui tem 5, é só você contar os nozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo que aqui tenha 2 argolinhas, o que conta são os nozinhos, tá? Então, vamos lá. Termina de tricotar a carreira em ponto musgo. Então, aqui agora, na 7ª carreira, você vai tricotar em ponto musgo normal, mas eu só quero mostrar pra vocês como eu vou tricotar aqueles pontos que eu coloquei na agulha daquele modo. Então tá, tô tricotando aqui em ponto musgo normal. Cheguei naqueles pontos lá. Pego sempre 2 argolinhas juntas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui você tricota
normalmente ponto a ponto até o final. Ó, como que fica a casa do botão, como ela fica bem mais reforçada, fazendo aquele tipo de esse tipo de jeito de colocar na agulha de novo os pontos, tá? Lembrando que eu tô na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou na 7ª carreira, tá? Você vai fazer até 10 carreiras. Você precisa de 10 carreiras em ponto musgo. Eu vou terminar aqui e eu já volto para explicar para você. Então, aqui eu já fiz as 10 carreiras iniciais em ponto musgo, a casa do botão, que repare, é uma casa só. Agora, a segunda parte do trabalho, ela vai ser da seguinte forma. Os 5 primeiros pontos e os 5 últimos pontos, tanto avesso e direito, você vai tricotar sempre em meia. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 próximos pontos em tricô. Agora, os 20 próximos pontos, todos em meia. Então, vamos lá. Os 5 próximos pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 últimos pontos sempre em meia. Tá? Vou mostrar o lado avesso do trabalho agora. 5 primeiros e 5 últimos, avesso e direito, sempre em meia. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 próximos pontos, como a gente fez em tricô na outra carreira, agora a gente vai fazer em meia. A gente vai fazer os pontos centrais como eles se apresentam. Então, se tá em meia, eu faço em meia. 2, 3, 4, 5. Como eu fiz os 20 próximos pontos em meia na outra carreira de antes, agora eu faço em tricô. Os 5 próximos pontos, eles estão em meia, eu faço em meia. E os 5 últimos pontos, eu faço em meia. Então, tá. Aqui eu já fiz 2 carreiras do trabalho, depois da barra. Então, recapitulando. Os 5 pontos iniciais de borda e os 5 pontos finais de borda, sempre em ponto meia, avesso e direito, ponto meia. O restante dos pontos centrais, você vai fazer como eles se apresentam. Se tá em tricô, você faz em tricô, se tá em meia, você faz em meia. Aqui eu já fiz 2 carreiras e você vai fazer mais 8, porque eu preciso de um total de 10 carreiras seguindo o ponto. Então, aqui estão feitas 10 carreiras seguindo o ponto. Esse início aqui
nunca vai mudar, tá? 5 primeiros pontos sempre em meia, avesso e direito. E aqui no lado direito 5 em tricô, no lado avesso 5 em meia, tá? Isso no início e no final. Então, 5 em meia. E agora 5 em tricô. Tá, chegamos aqui na parte que interessa, tá ok? Se você não tem muita experiência com trança, faz outra coisa na polaina. Faz, sei lá, ponto barra, faz um ponto que você acha bonito. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como é que faz essa trança central aqui. Não vai dar pra eu explicar tudo, porque senão vai levar horas esse vídeo pra eu poder explicar. Mas eu vou dar o começo, como que pega o jeito, depois você vai fazendo. Então aqui eu tenho 20 pontos. É uma trança de 4 tiras. Então eu pego 1, 2, 3, 4, 5 com uma outra agulha, tá? Vou tecer os próximos 5 pontos normalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Devolvo os 5 pontos que eu peguei para a agulha. E tricoto eles em meia normal. Tá, aqui eu fiz uma trança indo pra cá. Agora eu quero fazer uma trança vindo pra cá. Como é que eu vou fazer? Jogo essa agulha aqui pra trás, pego uma agulha auxiliar, pego 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, jogo pra trás do trabalho a agulha, porque nessa aqui eu joguei pra frente, agora eu quero jogar pra trás. E tricoto os próximos 5 pontos, normal e meia. Devolvo os 5 pontos da agulha auxiliar para agulha normal. E tricoto em meia os 5 pontos. Pronto, fiz a primeira parte da trança. Agora aqui eu faço o ponto como ele está. 5 em tricô. E 5 em meia. O avesso eu não vou nem explicar porque é como se segue, como está o ponto. Você vai fazer agora 5 carreiras seguindo o ponto. Onde tem meia faz meia, onde tem tricô faz tricô, pontos de borda sempre em meia, ok? E eu vou ensinar só a parte da trança, porque essas laterais aqui, ó, vai ser sempre a mesma coisa, então vocês já sabem, é só a trança que eu vou ensinar. Eu vou fazer as 5 carreiras, como segue o ponto, seguindo o ponto, como está, e eu já volto para fazer mais uma vez o cruzamento dos pontos. Então aqui eu tô na parte da trança de novo, vou tricotar 5 em meia. Pego 5 em tricô aqui, com a agulha auxiliar,
jogo pra trás do trabalho, tá? Porque aqui embaixo, como eu passei ele por cima, agora eu quero que ele fique por baixo, esse pedaço aqui. É isso que você vai ter que pensar toda vez que você for fazer. Tricota os próximos 5. Você vai fazer tipo a trama de uma cesta, sabe? Uma hora por baixo, uma hora por cima, uma hora por baixo, uma hora por cima, entendeu? Então, aqui eu devolvo os 5 pontos que estavam aqui atrás para a agulha. E tricoto eles normalmente, em ponto meia. Tricoto os próximos 5 em meia da trança. Ó. Termino de fazer a carreira e tricoto mais 5 carreiras seguindo o ponto. Então, fiz mais as 5 carreiras, terminei. Então, aqui a gente vai raciocinar, a gente vai pensar. Esse pedaço aqui, como ele passou por cima desse, agora ele vai ter que passar por baixo desse. E esse pedacinho aqui, ó, como ele passou por baixo, agora ele vai ter que passar por cima desse. Como que a gente vai fazer isso? Agulha auxiliar, pega os 5 primeiros pontos pela frente. Quando você pega pela frente, ele vai passar por cima. Tricota os 5 próximos pontos em meia. E devolve para a agulha os 5 pontos que você pegou. Tricota eles normalmente. Ó, tá vendo? Agora aqui eu quero que essa parte passe por baixo e essa parte passe por cima. Eu venho e pego 5 pela frente. 1, 2, 3, 4, 5. Deixo aqui na frente, tricoto os 5 próximos. E devolvo para a agulha os 5 pontos. Tricota eles normalmente. Ó, como é que tá ficando? Então, daí eu termino essa carreira e faço mais 5 carreiras até o próximo cruze de pontos. Então, aqui chegamos na trança novamente. Então, pegando pela lógica, aqui, ó, eu ainda não fiz nada com essa parte. E essa parte aqui, como ela passou por baixo, ó, vem seguindo, eu vou ter que passar ela por cima dessa aqui. Essas duas partezinhas aqui, eu vou deixar elas quietinhas. Então, eu teço 5 primeiros pontos normal. Tá. Como eu vou querer passar essa parte aqui por trás, por baixo, então eu vou pegar os pontos por trás da agulha. Pega com a agulha auxiliar 5 pontos. Deixa eles quietinhos lá. Tece os 5 próximos, normal. Devolve os 5 pontos para a agulha.
tricota eles. E tricota os 5 próximos, normalmente. Aí você termina a carreira e faz mais 5 carreiras. Então aqui o esquema da trança é esse. Eu vou parar o cruze aqui de ensinar pra vocês por aqui, porque é só isso, gente. Ó, onde passou por cima, na próxima você vai passar por baixo. Onde passou por baixo, na próxima você vai passar por cima, daí vai passar por baixo, entendeu? É assim, você vai tricotar dessa maneira até dar um tamanho que seja bom pra você, que quase feche o seu tornozelo. Por que quase? Porque depois você vai ter que tricotar essa parte aqui, ó. Então, você vai fazer até faltar um tanto disso aqui pra fechar aqui em cima. Eu vou terminar de fazer e daí quando eu voltar eu vou mostrar certinho pra vocês pra ficar mais fácil de entender, ok? Então tá, aqui eu terminei a polaina. Aqui onde a gente começou, eu fiz a casa de um botão. Aqui desse outro lado eu preguei um botão. Eu fiz a trança até um certo tanto, aqui. Do último momento que eu faço o cruze dos pontos, eu teço 10 carreiras, como segue o ponto. Em seguida, eu teço 4 carreiras em ponto musgo. Na quinta, eu faço 2 casas de botão. Da seguinte forma, faço 5 pontos, faço a casa do botão como no início, e antes dos últimos 5 pontos, faço mais uma casa de botão. Em seguida, faço mais 5. Então, são 10 carreiras seguindo o ponto, 10 carreiras em ponto musgo com a casa dos botões. E aqui na meia, na parte que você vai colocar a meia no seu pé, e na parte externa do pé, o lado de fora, você vai pregar um botão, mais ou menos nessa altura aqui. Aí agora eu vou mostrar como é que se coloca a polaina com a meia. Então aqui, eu coloquei a meia no meu pé, certinho, tá? O botãozinho tá pro lado de fora. Então, eu venho com a polaina, o botão fica pra cima, e esse primeiro buraco você vai encaixar aqui nesse botão. Eu tô tendo dificuldade porque eu estou segurando a câmera com uma mão e tô tentando encaixar com a outra. Beleza, consegui. Agora, eu vou pegar, vou dar a volta no meu pé com a polaina, ajusto ela certinha, tá? Aí eu venho, coloco o botão dentro de um dos buracos da ponta. E o botão, aliás, e o buraco aqui no outro botão. Tá vendo? Aí você vai ajustando. E é isso, gente. É só isso. Tá vendo? Aí você dá só aqui uma arrumadinha, ó, porque eu coloquei tudo com uma mão só, aí fica difícil mesmo. Mas é simples, ó.